Olá, aluno do Colégio FECAP. Esse é o contrato didático da área de matemática e essa apresentação tem algumas orientações para o bom andamento do ano letivo. A apresentação é dividida em 5 partes. Primeiro é o uso do bom senso, o material escolar, as regras gerais da instituição, lições e avaliações e as regras da avaliação. O primeiro item, que é o uso do celular e aparelhos eletrônicos, mostra que é proibido o uso deles. Esta regra está em regimento escolar. No artigo 72, parágrafo 7, ele diz que na primeira vez que o aluno utilizar qualquer um desses aparelhos durante a aula, o professor recolherá e o mesmo só será devolvido ao aluno após a ciência dos responsáveis e encaminhamento de autorização de retirada via e-mail. Na reincidência da transgressão deste inciso, o aparelho será retirado do aluno e devolvido apenas aos responsáveis após o comparecimento pessoal na escola. O item 2 fala sobre a proibição de alimentação em sala de aula. É permitido apenas garrafas de água. O terceiro item fala sobre as saídas para o banheiro e bebedouro. O aluno deve evitar de sair de classe durante a aula, especialmente durante a explicação de um professor. Desta forma, os momentos inoportunos são na primeira aula, assim que se chega, próximo do intervalo ou do almoço, após o intervalo ou almoço e, especialmente, durante a fala do professor. No quarto item, que é a troca de aula, todo o material necessário para a aula de matemática deverá ser trazido para a sala de aula antecipadamente. Não serão aceitos alunos saindo da sala e ou saindo nas trocas de aula para pegar o material. Esses 3 itens são algumas das regras gerais da instituição. No item de organização e limpeza, vale a pena ressaltar que os alunos serão os responsáveis pela manutenção da limpeza e da organização da sala de aula. Durante a explicação do professor, evite se levantar para jogar o lixo na lixeira. Espere a troca de aula. No sexto item, o uso do próprio material, vale a pena ressaltar que o aluno deve comparecer à aula de matemática com todo o seu material didático: o caderno, o fichário, os livros, as canetas, lápis ou lapiseira, apontador ou grafite, borracha e régua. É importante ressaltar para os alunos que ainda não compraram o livro, o prazo para não ser anotado no site é até o dia 11 de fevereiro. No item 7, a composição de notas da sua média trimestral será feita por 30% da média aritmética das avaliações contínuas, 50% da média aritmética das provas oficiais e 20% da avaliação geral de habilidades. Este item fala sobre a composição de nota da avaliação contínua. Por trimestre será aplicado 4 atividades, onde a atividade 1 e a atividade 3 será composta por 5 questões feitas em sala de aula em até 2 pessoas com consulta do próprio material, ou seja, o aluno e sua dupla poderá consultar o material produzido em sala de aula. Dessa forma, não será permitido o uso de xerox do caderno do colega. A atividade 2 e 4 será feita a partir da avaliação da sua participação em sala de aula e do registro que você fez ao longo de todo o processo escolar daquele trimestre. A média das 4 atividades contínuas fará parte do teu boletim. As provas oficiais deste ano será composta por 5 questões dissertativas, onde a primeira vale meio ponto e as demais 1,5 ponto, e 7 questões objetiva de múltipla escolha, onde todas valem meio ponto. A prova está em nível de dificuldade do menor para o maior. Em dias de avaliação, as mochilas deverão estar na frente da sala de aula e não será permitido o uso de estojo sobre a mesa, apenas o lápis, a caneta e a borracha.
Vale a pena lembrar que existem algumas instruções específicas para a prova de matemática. Você deve preencher a tinta azul ou preta o quadro de resposta com os testes e as resoluções dos exercícios. Em caso de rasura, não use branquinho. Na questão rasurada, será atribuída a nota 0. Desta forma, tenha muita atenção ao preenchimento desta folha de respostas, para que suas questões não sejam anuladas. O último item diz que disciplina é fundamental. Durante as explicações, enquanto o professor fala, apenas ele fala. Se for necessário interromper uma explicação, levante a mão e aguarde para ser atendido. Assim, encerramos o nosso contrato da área de matemática e desejamos a todos um excelente ano de 2019. Muito obrigada!